Glória a Deus. Bem, amados, paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz? Amém. Aleluia. Deus é bom, né? Vamos ler a palavra. O Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 18. Versículo 18. Amém? Todos acharam? Vamos lá então. Dizia ele estas coisas quando chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu juntamente com seus discípulos. Certa mulher que havia 12 anos sofria com hemorragia, chegou atrás dele e tocou a ponta do seu manto. Ela dizia a si mesma: se tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Jesus virando-se, a viu e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa daquele chefe e viu os tocadores e o povo agitado, disse: retirai-vos, a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Depois que o povo se afastou, então entrou Jesus e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E espalhou-se esta notícia por toda aquela região. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando ele entrou em casa, os cegos se aproximaram, e Jesus lhes perguntou: credes vós que eu possa fazer isso? Responderam-lhe eles: sim, Senhor. Então ele tocou os olhos deles e disse: seja-vos feito conforme a vossa fé. E os seus olhos se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: cuidado para que ninguém saiba disso. Quando, porém, ele saiu, espalharam a sua fama por toda aquela região. Enquanto eles saíam, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, e expulsou o demônio, e o mudo começou a falar. As multidões se admiraram, dizendo: nunca vimos tal coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Glória a Deus. Senhor, a sua palavra, que o Senhor nos abençoe aqui nesta manhã. Possa falar, Senhor, em cada coração. Levante suas mãos, fala assim: Jesus, fala comigo nesta manhã. Fala para Ele: Senhor, quero ouvir a sua palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Aleluia. A gente leu uma passagem bem conhecida, acho que todo mundo aqui já leu essas partes, né? Conhece essas histórias de Mateus. Quem que não conhecia essas histórias? Eu não conheço essas histórias. Todo mundo já ouviu falar das curas que Jesus fez, né, em relação aqui à filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue, né, da seara e os ceifeiros. Todo mundo já ouviu falar, não já? Todo mundo já sabe que é um ensinamento assim, que é muito falado nas igrejas. Mas hoje eu quero trazer para você algo mesmo especial que Deus tem mostrado. A gente tem aprendido um pouquinho de Deus, e eu queria compartilhar com você aquilo que Deus tem me ensinado, amém? Quero passar um pouquinho a gente aprende alguma coisa e passa, né?
para as pessoas. Isso na sua vida, viu? No dia a dia, se leu uma palavra lá, aprendeu alguma coisa, passa para o seu amigo, pessoa que trabalha com você. Você vai evangelizando ali, na simplicidade, tranquilo, e vai pregando o evangelho, né? Espalhando a semente da palavra, amém? Porque uma hora ela vai germinar, irmãos. Eu esqueci de trazer, mas eu estava entregando uns livrinhos nos cultos, né? Tem lá em casa, estou esquecendo de trazer no culto para distribuir. Mas eu entreguei um na escola, o livro lá, Você Não Está Aqui Por Acaso. Entreguei na escola. E uma menina lá, uma aluna minha, que ela recebeu, o pai dela é pastor. E ela chegou em casa e mostrou para o pai o livro. O pai é pastor. Aí o pastor pegou o livro, leu, falou, nossa filha, que benção de livro. Aí um irmão lá na igreja passando o problema, o pastor deu o livro para o irmão. Passou o livrinho para o irmão. Para você ver, eu dei para uma aluna, passou para o pai, passou agora para o... Aí ela contou para mim que a pessoa que recebeu o livro, leu o livro, foi uma bênção para ela, e um amigo estava passando um tipo de problema, aquela pessoa pegou aquele livro. Então, ó, um livro passou em 4 mãos. Então, amados, a gente tem que semear ali, porque a palavra ela vai produzir um fruto, amém? Você pensa que não, mas quando a gente chegar lá no céu, você vai ter muita surpresa, viu? Com certeza. Glória a Deus, Deus é bom. Mas eu quero trazer uma palavra para você aqui nesta manhã. Irmãos, presta bem atenção que eu vou falar para você. Que você deve criar um ambiente para que Deus possa agir. Essa é a palavra que eu quero trazer para você aqui nesta manhã. Que você tem que criar um ambiente para que Deus possa agir. Irmão, isso é heresia. Deus age quando Ele quiser, da maneira como Ele quer. Será mesmo, irmão? Deus não interfere no seu livre arbítrio. Se fosse assim, Deus impediria Adão e Eva de pecar no jardim do Éden. Mas Deus, Ele age em cima da sua liberdade de escolha. Então o tema da mensagem é essa, ó. Crie um ambiente para que Deus possa agir. Quanto tempo você não está vendo Deus agir na sua vida? E eu pergunto, o ambiente seu é um ambiente que Deus pode agir? Ah, meu querido. O ambiente da sua casa é um ambiente que Deus pode agir? Colocaram no grupo do ID, né? Colocaram um culto lá, uma benção, culto e tal. Ah, tenho saudade daquele tempo. Aí eu fiquei pensando, mas e o nosso tempo? O que nós estamos fazendo? Que ambiente nós estamos tendo na nossa casa, na nossa vida, para que Deus possa agir da maneira que agia lá antes, né? No passado. Que a gente olha os cultos, não é legal? Você olha os cultos lá, fogarela, todo mundo fala, nossa, tem saudade daqueles dias. Irmãos, mas o que mudou? Deus mudou? Pergunto para você. Deus mudou? Hã? Você acha que Deus muda? Acho que o Deus que abençoou a geração passada não é o mesmo Deus que está aqui hoje, que está aqui agora? O que mudou então? O nosso ambiente, irmãos. O nosso ambiente é o que nós estamos deixando para que Deus haja. Você está abrindo seu coração de verdade para que Deus possa agir no seu coração? Que ambiente que você está criando lá na sua casa, que você está falando, amaldiçoando, dizendo palavras que não são condizentes com o que a palavra de Deus diz. E eu pergunto para você, Deus vai agir? O próprio Isaías, né? O profeta Isaías escreveu, Deus falando através do profeta, que as mãos de Deus elas não estão encolhidas para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação. Ó, separação. Está escrito em Efésios, irmãos, que Deus já quebrou a barreira que havia de inimizade entre nós e Deus. Jesus já quebrou na cruz. Mas nós colocamos barreiras no nosso coração que impede que o Senhor possa agir. Que o Senhor possa fazer algo maravilhoso na sua vida, possa curar você, libertar você dos seus problemas. O nosso ambiente. Como está o nosso ambiente? Em casa, Severino. Irmão, você está virando pregador das dinâmicas, viu?
Bode expiatório, meu Deus. Vou passar o pecado para o Severino. Irmãos, está aqui o Severino. A Bíblia fala assim, ó. Alguém lê para mim, a primeira carta aos Coríntios 15, versículo 44. Sai daí não, Severino, fica aí. 1 aos Coríntios 15, versículo 44. Espera aí, Severino, não sai daí não. Foge não, Severino. Fica aí. O Paulo está falando, ó. Se há um corpo animal, existe também um corpo espiritual. Não é isso que ele está falando, né? Então, irmãos, abre o seu coração aqui nesta manhã. Existe um corpo que é natural. Aqui o Severino, um homem de Deus, abençoado, né? Você está orando, Severino, você está vendo alguma coisa espiritual aqui, ou você está vendo... Ou você está vendo natural? O que você está vendo agora aqui, ó? Deixa eu dar um beliscão nele aqui. Doeu ou não? Doeu, né? Doeu? Um corpo natural. A gente está vendo, existe um corpo natural. Mas eu falo para você, dentro do Severino existe um espiritual. Existe uma alma, né? Existe um corpo que é natural. E existe um mundo dentro de nós que ele é espiritual. Obrigado, irmão. E por que por que a gente não está recebendo muito de Deus, irmãos? Porque está faltando uma conexão, ó, entre nós e o corpo espiritual. Existe uma barreira que está quebrando essa conexão entre o corpo que é natural com aquilo que é espiritual. Jesus, ele começou o ministério dele, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Fez o jejum. Por quê? Porque Jesus, ele entendia que ele precisava quebrar a barreira daquilo que é natural e mergulhar no mundo que é espiritual. Existe um mundo que você está aqui agora e existe um que é espiritual. Existe um mundo espiritual. Jesus falou assim, ó, lá no Evangelho de... Aí em Mateus mesmo ele fala, ó, que Jesus estava passando em certa região, estava passando num lugar, e quando ele viu uma figueira, Jesus teve fome e ele foi procurar frutos nessa figueira. E a figueira não tinha frutos. Não tinha o que comer naquela figueira. E Jesus amaldiçoou aquela figueira e a figueira secou. Jesus disse, ó, nunca mais nasça fruto de ti. Olha para você ver, irmãos, Jesus falou com a figueira e a figueira secou. E os discípulos ficaram assim perplexos e assustados. Falando, mestre, como que o Senhor diz isso para a figueira e a figueira não dá mais fruto e ela secou? Então eles vão ali questionando. Jesus fala assim, irmãos, olha que bonito que Jesus fala, ó. Se tiverdes fé, vocês vão dizer a este monte, sai daqui e passa para o outro lado, e assim será feito. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, acreditando, vocês receberão. Olha o que Jesus disse, ó, se você disser a este monte, pensa bem no monte, sai daqui e vai para lá. Tendo fé, isso vai acontecer. E tudo que pedirdes em oração, crendo que vocês vão receber, e será vosso. Mas que tipo de fé que Jesus falou ali, irmãos? Que fé que é essa que eu consigo pegar um monte, tirar daqui,
e transportar este monte para outro lugar. Existe uma conexão entre o mundo natural e o mundo espiritual. Como que eu consigo, então, entrar nesse mundo espiritual, ter essa fé espiritual de tal maneira que eu consigo dizer para o monte, sai daqui e passa para o outro? Como que eu consigo receber essa fé? Eu ouvi um testemunho da mãe do pastor T.L. Osborne. Não sei se vocês já ouviram falar T.L. Osborne, que é um grande evangelista conhecido. A mãe dele, ela orou para um moço, estava tendo um culto, a mãe orou para um moço, o moço tinha um olho de vidro. Tinha um olho de vidro, ele não enxergava de um olho, ele tinha um olho de vidro e tal. E ela orou por ele, foi impondo as mãos sobre as pessoas, orou para aquele moço. E quando ela orou, ela continuou orando, o moço começou a gritar: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, estou enxergando. A gente pensa que Jesus deu um olho novo para ele, né? Jesus tirou o de vidro e pôs um de carne. Um milagre, maravilhas, operação de maravilhas. Mas ele falou: eu estou vendo, eu estou vendo. E quando eles foram, ele falou assim: eu estou vendo com o meu olho de vidro. Aí ninguém acreditou naquilo, falou: mas não é possível. Tal. Ele falou: não, é verdade. Sabe o que ele fez? Ele tirou o olho de vidro, porque sabe que é encaixado, né? Quem tem é encaixado. Ele tirou o olho de vidro e falou: eu continuo enxergando. E ninguém acreditou. Ele falou assim: não pode tampar o meu olho que é bom, meu olho de carne aqui. Tamparam o olho do moço, tamparam o olho dele, colocaram um curativo, uma venda aqui, tamparam bastante. E ele falou assim: dá a sua carteira de motorista. Pegou a carteira de motorista, gente, sem o olho de vidro, e estava lendo. Aí foi pegando documento do pessoal que estava naquele culto e tal, ele foi lendo o telão, lendo tudo. Por quê, irmãos? Existe um corpo que é espiritual, uma conexão com o mundo espiritual, onde não tem enfermidade, onde não tem tribulação, onde não tem tristeza, onde não tem depressão. E aquele homem, Jesus permitiu que o olho espiritual pudesse ver, aleluia, aqui desse mundo natural. Foi algo que Jesus deu especialmente para ele. Então, Paulo escreveu que existe um corpo que é natural, mas existe um mundo que é espiritual. Como que eu vou fazer, então, essa conexão, né, desse mundo natural para o espiritual? Existe uma coisa importantíssima que Jesus ensinou, meu irmão, que impede muitas coisas espirituais acontecer na sua vida. Eu vou ler para você. Evangelho de Marcos. Abre lá, Marcos. Marcos capítulo 11. Versículo 20. Marcos capítulo 11, versículo 20. Diz assim, ó: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado, desde as suas raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: mestre, olhem a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebeste, e será vosso. Mas Jesus está falando aqui, amados, dessa fé espiritual, porque a fé, ela opera no campo espiritual. Aí ele vai falar uma coisa bem importante, ó: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai,
para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. E se porém vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Jesus ensinou aqui, ó, se você tiver fé, o monte vai sair. Uma fé espiritual. Mas se você tiver alguma coisa contra alguém, isso vai minar a sua fé. Se você tiver com alguma coisa aqui no coração contra alguém, contra o próprio Deus, contra você mesmo, contra outra pessoa, que você não perdoou e não consertou, irmãos, isso mina a nossa fé. E você pode orar o quanto você quiser, essa oração não vai ser respondida, enquanto você não consertar aqui dentro. Porque isso traz você para o campo natural e não faz com que você alcance esta fé, que precisa para que este monte saia daqui e vá para lá. Jesus contou uma história, aconteceu uma história com Jesus bem interessante, que os discípulos estavam com aquela confusão ali, conversando com os fariseus, discutindo entre os fariseus e o povo, e Jesus chegou. Quando Jesus chegou, foram saudá-lo, e Jesus pergunta qual é o motivo da confusão. Qual é o motivo da confusão? Então o pai traz um menino endemoniado, epilético ali, e o pai do menino fala: olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsarem o demônio dele, mas eles não conseguiram. Qual é a resposta de Jesus? O que Jesus falou? Volta aí um pouquinho, Marcos. Olha o que Jesus falou. Quando o pai fala que os discípulos não puderam expulsar o demônio. Marcos 9, versículo 19. Jesus respondeu: ó geração sem fé. Ó geração sem fé. Até quando estarei convosco? E até quando vos suportarei? Trazei-mo a mim. Olha, Jesus respondeu: ó geração sem fé. Ó geração que não alcança essa fé espiritual, que não alcança essa conexão com o mundo espiritual de Deus. Não consegue viver em Deus totalmente. Isso que ele falou, geração sem fé, a ponto de não conseguir expulsar aquele demônio. Aí Jesus fala assim: ó, trazei-me esse menino, trazei esse endemoniado aqui, vamos dizer assim. E a Bíblia fala que quando trouxeram o menino, o pai trouxe o menino, o espírito vendo Jesus, o espírito já rolou no chão, já começou a espumar. E o pai do menino vai falar para Jesus: olha, desde a infância tem acontecido isso com ele. Ele é jogado na água, é jogado no fogo, porque o espírito quer o matar. Aí ele fala para Jesus assim: ó, se tu podes fazer alguma coisa por ele. E Jesus então responde: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Só que percebe que Jesus jogou de novo para nós. Não, tudo é possível porque eu creio. Não, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Mas, irmão, se tudo é possível, por que eu não estou sendo abençoado? Por que eu não estou conseguindo vencer? Aí Jesus, fala: tudo é possível que crê. O pai fala para Jesus assim: ó, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus então repreendeu aquele espírito e o demônio o deixou e aquele menino foi curado. Amém? Ele foi curado. Porque Jesus, irmãos, ele entendia a fé espiritual. Ele saía desse mundo natural e buscava aquilo que é de Deus, que é espiritual. Aí os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, por que não podemos expulsar aquele demônio? Jesus vai falar o quê? Leia aí o que Jesus respondeu para eles. Versículo 29, respondeu-lhes Jesus: esta casta
só pode sair por meio de oração e jejum. Jesus disse que esse tipo de demônio, ele só sai por meio da oração e jejum. Mas não é isso que Jesus quis ensinar para eles, porque Jesus falou que eles não tiveram fé. Falou que é por causa da vossa pequena fé que vocês não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus fala ó, que esse tipo de problema só sai com jejum e com oração, Jesus está querendo dizer que esse tipo de fé, aleluia, glória a Deus, esse tipo de fé só se alcança durante muito tempo com Deus, irmãos, de jejum e de oração. Esse tipo de fé. Então você está vivendo uma vida aí, irmãos, que está dando para o gasto com Deus, mas está sofrendo, passando apertado, passando tribulação, não tem paz no coração, mas eu creio em Jesus, eu vou na igreja, eu vou nos cultos, mas Jesus está falando que existe uma fé que é maior, espiritual, aleluia. Você faz uma conexão com Deus ali, que você vai dizer para o monte, sai daqui monte, e passa para lá e vai acontecer. É uma fé, gente, que é alcançada por meio da comunhão com Deus. Não tem outro jeito. É por meio do tempo com Deus. Tempo com Deus. Como está o ambiente da sua casa, irmão? A gente não está falando em criar um ambiente para que Deus possa agir, em criar um ambiente para permitir que o Senhor possa operar nas nossas vidas, nos nossos cultos, nas nossas igrejas. Como está o seu ambiente? Interessante que Jairo, o chefe lá da sinagoga, foi procurar Jesus. Um texto fala assim que a menina estava muito doente. Mas no texto de Mateus, que me chamou a atenção, fala assim: Senhor, a minha filha está morta. Vai, impõe as mãos sobre ela e ela vai ser curada. Prestou atenção no que ele falou? Impõe as mãos sobre ela. E eu tenho certeza, Senhor, eu tenho fé que ela vai ser curada. É isso que o Jairo falou para Jesus. E Jesus foi imediatamente, porque a fé que Jairo estava ali, gente, é acima. É uma fé espiritual, está acima do natural. Amém? Está conectada lá com Deus. E Jesus vai. Quando Jesus está indo, o que acontece? Uma mulher que sofre 12 anos com uma hemorragia, ela diz no coração, não foi Jesus, irmãos, que falou para ela, né? Não foi Jesus que falou para ela, vem até mim que eu vou te curar, não. Ela disse, que bonito, né? Ela disse no seu coração, se tão somente eu tocar nele, eu vou ser curada. Olha a fé que essa mulher criou no coração dela. Olha o ambiente que ela criou no coração dela para ela receber a bênção. Se eu tocar nas vestes, eu vou ser curada. Ele não precisa nem falar comigo. Muita gente pensa que Deus tem que levantar, vem aqui na frente, revelar o seu CPF, falar seu nome, falar o seu problema e tal. Não, irmãos, o que atrai Deus é a sua fé, é um imã que vai atrair a presença de Deus, é a fé que você está buscando, é o ambiente que você está criando na sua casa, na sua vida, para você ser curado, para você receber a bênção de Deus na sua vida. E ela falou assim, se tão somente eu tocar. Nossa, e ela tocou, né? Uma reladinha só. Como que você imagina como que foi a batida no manto ali de Jesus? Sabe quando você está correndo atrás do seu filho? Você quer pegar ele. Aí você junta na camiseta, escapa. É desse jeito. Ali, se a gente vai dar banho nela, ela sai correndo. A gente tem que catar ela. Às vezes você pega pela camiseta, ela escapa. Acho que foi mais ou menos assim. Quando Jesus passou, ela juntou, não deu para segurar, mas relou. Mas tocou nas vestes. Amém? Aleluia. Jesus parou e falou assim, alguém me tocou. Pedro falou, Senhor, alguém me tocou? Como assim? A multidão está me apertando, está nos apertando aqui. Jesus falou assim, alguém me tocou? Diferente, irmãos. Oh, aleluia, nova vida, diferente. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com um ambiente propício para que eu possa operar.
Aleluia. Irmão, minha oração é que a nossa casca caia aqui nesta manhã e que a gente possa experimentar muito mais de Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Mas Jesus falou, alguém me tocou diferente. E a mulher falou, sou eu, Senhor. E o que Jesus disse para ela? Vai, o meu poder para curar curou você. É isso que Jesus falou? Não. Jesus disse, vai, a tua fé diferente. Amém, irmãos? Ó, a tua fé diferente. Irmão, se você está fazendo a mesma coisa sempre, Deus não vai agir na sua vida. Tem que renovar, tem que jejuar, tem que orar, tem que gastar tempo com Deus, tem que ler a palavra, tem que estudar a Bíblia. Quer que Deus aja na sua vida de verdade mesmo? Deixe o ímpio o seu caminho, né? Os provérbios falam, a Bíblia fala, deixe o ímpio o seu caminho. Então a gente precisa deixar aquilo que está impedindo Deus de agir, aquilo que está bloqueando, porque Deus não mudou as promessas, todas elas estão aí. Mas coisas que nós falamos, que fazemos, está bloqueando o agir de Deus na nossa vida. E eu quero experimentar, quem quer experimentar muito mais de Deus? Aleluia! E quando Jesus, é engraçado, né? Jesus curou então essa mulher por causa da fé dela. E Jesus vai para outra região, de repente dois cegos, viram que Jesus curava e foram atrás de Jesus, clamando para ser curado. E Jesus entrou em casa. Quando Jesus entra na casa, os dois cegos entram e falam, Senhor, nós queremos ser curados. O que Jesus pergunta para eles? Jesus fala assim, vocês acreditam realmente que eu posso fazer isso? De novo Jesus jogou para nós a fé. Está vendo, irmãos? De novo ele jogou para nós, vocês acreditam realmente que eu possa fazer isso? E eles respondem, sim, Senhor, nós acreditamos. E a Bíblia fala que Jesus impondo as mãos sobre eles, os dois foram curados. Mas a fé que estavam neles, está vendo que atrai? Cria um ambiente, irmãos. Cria um ambiente que o Espírito Santo vai vir, vai encher você. Fui no açougue agora de manhã, comprar mistura para o almoço e tal. Tem um açougueiro que sempre atende eu. E eu descobri agora que ele é cristão também, que ele é crente e tal. Então toda vez que eu vou lá comprar carne, ele quer conversar comigo lá no Popular. Quer conversar comigo, quer contar alguma coisa e tal. Aí hoje eu fui lá pedir a carne, só que foi outro açougueiro que me atendeu. E ele ficou ali olhando para mim e falou, quer falar alguma coisa. Aí eu falei para ele, e aí, tudo certo e tal. Ele falou, nossa rapaz, estou lendo um livro de um evangelista tal. Ele falou o nome lá agora, eu esqueci. Aí falou do Kennedy Hagin. Falei assim, nossa, eu gosto muito dos livros dele e tal. Eu li aquele livro Compreendendo a Unção. Ele falou, nossa, Edivaldo, eu fui batizado com o Espírito Santo no ano passado. Eu fui batizado lendo o livro do Kennedy Hagin. Sabe que aí ele falou para mim, porque eu queria ser batizado com o Espírito Santo, então eu busquei literaturas que me incentivassem naquilo. E ele começou a ler os livros. Ele falou que lendo os livros, ele foi batizado com o Espírito Santo. Irmão, criar um ambiente para que Deus possa agir. Essa é decisão nossa, é decisão sua. Você precisa criar, né, esse ambiente para que o Senhor possa agir na sua vida. Eu lembro uma história muito interessante no Antigo Testamento, que tinha lá os jovens, né, na Babilônia, tinha lá o Azarias, Misael e Ananias, e o rei Nabucodonosor, ele fez uma estátua de ouro enorme, uma estátua bonita, enorme, e ele deu uma ordem para todo o reino, que quando tocasse a buzina, os sons lá dos instrumentos, todo mundo teria que se prostrar diante daquela estátua. Todo mundo tinha que prostrar diante da estátua. E a Bíblia fala então que o rei preparou tudo e a buzina tocou. E todo mundo ali se inclinou diante daquela estátua, menos 3, que foram lá o Misael, Ananias, né, e o Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Os 3 não prostraram.
E o rei viu aquilo. E o rei mandou trazer os 3 e deu ordem para eles: olha, a gente vai tocar agora, só vocês que vão adorar. No tocar da trombeta lá, das buzinas, vocês vão se prostrar, né, diante da estátua, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Quem não se prostrasse, né, ia ser jogado lá. E a Bíblia conta que de novo a buzina tocou. Irmão, o som que não é de Deus, irmão, a gente não vai se prostrar diante dele. Está ouvindo música do mundão aí, meu filho? Ó, não é de Deus. Viu? É o som lá na Babilônia, ó, os 3 firmes lá não se prostraram diante daquele som. E tocou-se então a buzina, e os 3 não se prostraram de novo. E o rei ficou bravo, ficou furioso, e mandou então que lançasse eles na fornalha. Sabe o que eles falaram para o rei? Ó rei, se o Senhor nos lançar, nosso Deus é poderoso, e se Ele quiser, Ele nos livra. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não nos prostraremos diante dessa estátua. Irmãos, olha a declaração de fé. Amém? Declaração de fé. Se a gente morrer, tudo bem, porque o nosso Deus está com a gente, nós não vamos nos prostrar. Mas se Ele quiser, aleluia, Ele vai nos livrar. E a Bíblia fala então que foram lançados 3. Tanto é os homens que levaram os 3 para lançar na fornalha, veio um fogo lá que matou os homens que foram jogar lá os 3 na fornalha. E passou-se um tempinho e o rei falou assim: ué, mas nós não lançamos 3 na fornalha? Aleluia. Os soldados não foram 3. Mas não é, parece que eu estou vendo um 4º homem semelhante aos filhos, aos deuses, né? Semelhante aos deuses. E eles olham, gente, tem 4 na fornalha. Aleluia. Porque Jesus está dizendo assim, ó: eu vou caminhar com você, acompanhando a sua fé. Aleluia. Você está na tribulação, está na prova, está passando uma dificuldade, Jesus está caminhando conforme a sua fé. Jesus está caminhando com você, irmãos, atraído pela sua fé. Recebemos a graça de Deus, amém? Recebemos a graça de Deus, como o Ronaldo explicou, né? Recebemos a graça, irmão. E dentro da graça vem a fé. A fé faz essa ponte entre nós e Deus. Não é? Se confessares com a tua boca e creres no seu coração, você será salvo. A fé faz essa ponte, irmãos. Então ali na fornalha, Jesus ali, Deus caminhou com os 3, de acordo com a declaração da fé deles. Crie um ambiente para a sua vida. Crie um ambiente para que o Senhor possa agir na sua vida. Passar para uma segunda parte da mensagem, ó. Jesus deu autoridade para que a gente possa exercer a fé que Ele nos ensinou. Jesus deu essa autoridade para nós, para você exercer a fé igualzinho Jesus. Sabia disso? Que Ele deu autoridade para você exercer a fé, a mesma fé que Ele teve que curou os enfermos ali, o mesmo tipo de vida espiritual que Jesus teve aqui na terra. Ele já deu autoridade para nós exercermos essa fé aqui na terra. Pedro, abre comigo para vocês, João capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 56. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 56. Versículo 36, desculpa. 56 não tem, né, irmãos? Minha Bíblia está acrescentada a mais aqui, né? Evangelho de João 13, versículo 36. Diz assim, ó: perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás.
Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. E Jesus respondeu: tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que de modo algum cantará o galo, antes que me negue 3 vezes. Olha que interessante o que está acontecendo aqui, irmãos. Ó. Jesus tinha dito, né, que ele ia morrer na cruz, tal. E o Pedro vai perguntar: Senhor, para onde que o Senhor vai? Jesus falou: para onde eu vou, vocês ainda não podem ir. E Pedro falou: Senhor, mas eu vou te seguir, vou dar minha vida por ti, vou dar minha vida pelo Senhor. E Jesus falou assim: você vai dar a sua vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Pedro entristeceu com aquela palavra, irmão. Como se Jesus dissesse: Pedro, você ainda não tem a autoridade que eu tenho. Você ainda não tem, Pedro. A sua fé ainda não está nesse momento de dar a sua vida por mim. E você presta atenção que no capítulo 14 agora, Jesus vai falar assim, ó: não se turbe o vosso coração. Ele está falando para Pedro. Amém? Não se turbe o vosso coração. Ele está falando para Pedro. Não turbe o coração. Não fica preocupado, não fica com medo. É isso que ele está falando para Pedro. Aleluia. Não fica com medo não, irmão. Não se turbe o vosso coração. Ele fala assim: credes em Deus, tenha fé em Deus, e credes também em mim. Aí ele vai falar assim, ó: na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus está falando de algo celestial, irmãos. Ó, há muitas moradas lá. E olha o que ele vai falar agora no 14, versículo 2, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito. Aí ele fala assim, ó: vou preparar-vos um lugar. A gente deve imaginar que Jesus morreu, né, subiu aos céus e está lá com uma picareta, com uma motosserra, cortando madeira, pregando os pregos do cabo, fazendo para nós morada, né? Que dá a entender, parece que Jesus foi para o céu para fazer lugares, mansões lá celestiais, aleluia, de ouro que a gente fala. Que ele foi preparar lugar para nós lá, tal. Só que no versículo anterior ele fala assim, que na casa de meu pai já existe muitas moradas. Então não é um lugar, uma casa que Jesus foi preparar, irmãos. Presta atenção. Jesus falou assim: eu vou preparar-vos um lugar. Olha o versículo 3 agora. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Jesus está falando para Pedro, ó: eu vou preparar um lugar. Eu vou para a cruz. E na cruz, aleluia, eu vou preparar um lugar de triunfo. Na cruz, eu vou triunfar sobre as enfermidades, eu vou triunfar sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a depressão, sobre todas as tribulações que um ser humano possa passar, irmão. E Jesus falou assim: eu vou revelar o meu amor naquela cruz, vou preparar esse lugar. Isaías 52:14, irmãos, mostra como que Jesus foi na cruz. A gente lê muito o 53, né? Que fala que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Mas olha Isaías 52:14. Vai mostrar a aparência de Jesus na cruz. Isaías 52, versículo 14. Eu ouvi um pastor explicando essa passagem, irmãos, eu achei tremendo. Isaías 52:14. Diz assim, ó: exatamente como muitos pasmaram à vista dele, o parecer estava tão desfigurado, mais do que a de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Que Jesus estava
desfigurado, como pior do que qualquer desfiguração de um ser humano que você possa imaginar. Pensa bem, um ser humano que apanhou muito e ficou desfigurado. Jesus foi pior do que isso na cruz. E esse pastor explicando, ele falou algo interessante. Ele falou assim, um soldado romano, quando ele ia dar as chimbatadas, era um tipo de soldado forte que estava acostumado a matar as pessoas na chimbatada. Pensa bem. E Jesus tomou 39 daquelas. Ficou muito machucado, mas não desfigurado. Por quê? Para Jesus estar desfigurado por um soldado romano, teria que até quebrar os ossos para desfigurar o corpo de aparência de ser humano. E a Bíblia fala assim, que nenhum dos seus ossos será quebrado. Então Jesus, ele foi muito machucado para a cruz, foi. Mas o que desfigurou Jesus mais do que qualquer outro ser humano, irmãos, foi quando ele disse assim, meu Deus, por que me desamparaste? Porque naquele momento Jesus separou-se de Deus e a condenação do pecado e da lei caíram sobre ele. E ali Jesus foi desfigurado pela lei. Ali que Jesus foi desfigurado, porque o peso do pecado caiu sobre ele, da nossa condenação, das enfermidades, tudo caiu sobre Jesus naquele momento. Ali ele foi desfigurado como qualquer outro ser humano. E ele demonstrou o amor, falou, Pedro, não turbe o vosso coração, Pedro. Fica preocupado, Pedro. Porque eu vou preparar um lugar. E quando eu voltar, onde eu estiver, vocês também estarão. E Jesus foi e trouxe a igreja, acima das regiões celestiais e colocou onde Jesus, a posição que Jesus está. Todos nós estamos agora, aleluia. Então você pode exercer a fé que Jesus ali fez, os milagres que Jesus fez aqui na terra, porque ele conquistou na cruz e ele trouxe esse lugar e nos colocou junto dele naquele lugar. Aí eu li o texto que percorria Jesus, para encerrar minha pregação, todas as cidades e aldeias, ali ensinando, pregando e curando os enfermos. E Jesus teve compaixão da multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus vai falar assim, rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara realmente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Irmãos, olha que ensinamento lindo que tem nisso. Porque algumas Bíblias não falam colheitas. O Senhor da colheita, não fala? Alguma tradução. E vamos lá, Mateus 9. Vem a sua Bíblia fala colheita. Mateus 9. Volta um pouquinho. Glória a Deus. O David e a Camila, se vocês quiserem já ir preparando lá, por favor. Mateus capítulo 9. Olha o versículo, então versículo 37, Então disse aos seus discípulos, a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Qual Bíblia que fala aí? Colheita? Camilo, pega o microfone preto. Qual Bíblia que fala colheita? Qual Bíblia que fala colheita? Vocês falam seara? Todo mundo aqui, a tradução é seara? A minha fala colheita. Então fala assim, então disse aos seus discípulos, a colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, então existe um campo fértil, aleluia, um campo já pronto para ser, com frutos, pronto para ser colhidos. Amém? Está pronto para ser colhido. Aí ele fala assim, rogai pois ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Você percebeu aí no texto, que Jesus ele deu autoridade para você pedir a ele para que envie um trabalhador para a colheita? Percebeu aí? O que ele está falando? Rogai. Mas sabe o que é engraçado, irmãos? O que ele está falando assim, rogai ao Senhor da seara para que me envie para a colheita. Você que está orando, pedindo um trabalhador,
Não está pedindo você mesmo, mas está pedindo o outro. Percebeu isso? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Olha o versículo 17. Ele fala assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Irmãos, então tem o Espírito de Deus, amém? Que está em você, que há liberdade para operar. E Jesus falou assim, ó: rogue então ao Senhor da seara. O que é isso, irmãos? É que quando nós estamos aqui pregando a palavra, e nós falamos para você assim, ó: põe a mão sobre a sua enfermidade e ore. Jesus já me deu autoridade para falar para você orar e o negócio acontecer. Jesus já me deu autoridade para falar para você orar e o demônio sair. Jesus já te deu autoridade para você mesmo colocar as mãos sobre você e ordenar que o mal saia. Lá na sua casa, quando você impõe as mãos sobre alguém, quando você estende a mão, ora por alguém, aleluia, a autoridade está sobre você, irmãos. Porque é como se você estivesse pedindo ao Senhor da seara para enviar um trabalhador. Aleluia. E o Espírito vai. E há liberdade onde o Espírito do Senhor possa agir. Onde o ambiente está pronto, há liberdade, porque o Espírito de Deus, ele transforma a nossa vida, refletindo, a imagem. Vitória pela cura, pela libertação, pelo renovo, pelo fortalecimento, pela saúde, pela misericórdia estendida a cada um de nós, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos. Tu és Deus santo, 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 que opera milagres e maravilhas, que cura, que sara, que transforma. Santo, 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 digno, digno, digno. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, toda glória, toda honra a Ti. Aleluia, aleluia, aleluia. Um domingo abençoado para os irmãos, semana de vitória, um mês abençoado, glorioso, cheio da presença do Senhor. Que o ambiente em que você se aproximar, se depender de você, que seja de fé, de bênção, de alegria, de paz. Glória a Deus. Que o Senhor possa ter liberdade para agir. Glória a Deus. Pois aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. Todos digam. Com alegria. Todos digam. Cumprimenta a irmã, o irmão. Paz do Senhor para ele, para ela. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus.